Então, eu acho que cidades inteligentes vai ficar muito, muito, muito limitado à iluminação pública. Eu Eu acho queria, eu queria, eu difícil. queria, não sei se você sabe, eu tenho essa dúvida, vou fazer uma pergunta, pode ser uma saia justa, não sei, É. mas é A sobre. gente vai descobrir É, agora. A gente corta se for, né? não, eu queria só Então, saber. por exemplo, o mercado de energia está num processo avançado de abertura, né? Então, você tem o mercado livre, você tem geração distribuída. O mercado de energia, ele é o mercado de telecomunicações antes da portabilidade. Antes você não podia trocar de operadora, a menos que você estivesse disposto a perder teu número de celular. Quando veio a portabilidade, falou, agora eu vou trocar porque eu posso levar meu número. Mercado de energia é isso aí. Daqui a uns anos você vai escolher a sua distribuidora de energia e você Vai- resolve um problema. Você evita a internação. É muito mais barato você monitorar um crônico do que você deixar ele ir para o hospital. Muito mais barato. Por que esse projeto não avançou? Telefone. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à segunda parte do episódio do IoT GoCast com o Silvio Antunes. Se não assistiu o primeiro episódio, tá perdendo. Aqui embaixo eu vou deixar o link para vocês. Assiste o primeiro episódio, mas finaliza, fica aqui nesse vídeo ainda, mas não esquece de assistir o primeiro episódio que a gente gravou com ele, que tá incrível. A gente tá falando muito da história do IoT, então eu não vou ficar dando muito spoiler aqui não, mas sejam muito bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Murilo Silva, junto com meu amigo Guilherme Poloni, a gente apresenta e traz aqui para vocês grandes executivos, grandes nomes do mercado de internet das coisas. Eu não vou repetir esse disclaimer aqui mais não, acho que vocês já sabem, já conhecem, e é a segunda parte, né, do mesmo episódio. Então, Silvio, mais uma vez, obrigado aqui pela sua disposição em ficar tanto tempo aqui com a gente, falando e ensinando tanta coisa legal pra gente. E aí, Poloni, acho que a gente já Show, Joe. pode ir para a primeira Já pode. pergunta, já direto, A gente assim. já está Você fala aquecido, muita né? coisa, é. A gente já está aquecido, Silvio. Muito obrigado Obrigado. novamente, tá, por estar aqui. E já iniciando na atualidade, para você, quais são os mercados que você vê que está em ascensão atualmente? Quando a gente fala de IoT, o que você vê de futuro? A gente falou bastante no episódio passado dessa parte de utilities, que ela é muito falada porque ela é simples de você identificar que é um mercado com uma volumetria gigantesca, né? E outros mercados que você tem um feeling, a gente falou também um pouco de Smart City, mas a gente falou no nicho iluminação pública. Você consegue ver algumas outras coisas de Smart City para IoT ou algum outro mercado que hoje está em ascensão, está em crescimento? Ó, o problema de Smart Cities que eu vejo são as fontes, são as origens do orçamento para remunerar um projeto de cidades inteligentes. E por que iluminação pública acaba funcionando bem nesses projetos? Apesar de outras aplicações em cidades são tão importantes quanto iluminação pública. Wi-Fi social, estacionamento inteligente, semáforo inteligente. Acontece que a iluminação pública tem na conta de energia que a gente paga, tem um negócio chamado COSIP. É uma taxazinha Participação. que vai para a iluminação pública. Então, quando você faz um projeto de iluminação pública, você já tem a origem do orçamento para remunerar o projeto. Entendi. Então, fica muito mais fácil você começar um projeto de cidades inteligentes pela iluminação pública, né? São Paulo tinha um grande projeto aqui São Paulo ia ser o maior projeto de iluminação pública do mundo, iluminação inteligente. Por quê? Porque São Paulo tinha 600 mil luminárias. Está começando a andar esse projeto, né? Tá, mas esse projeto Engatinhando, né? teve muito problema de ação na justiça, quem perdeu não aceitou. Era para estar muito mais avançado, que era basicamente substituir todas as luminárias de vapor de sódio por LED, muito mais econômicas e uma vida útil muito maior. Maior. 12 anos, 15 anos Muito de menos duração. manutenção. Tá? E uma rede monitorada. Se a luminária começa a dar problema, alarma num centro de controle, mandar alguém trocar. Então, assim, pô, um puta projeto, né? Você pode dimerizar a rede, fazer um monte de coisa, né? E aí tem a COSIP que remunera. Então, eu acho que cidades inteligentes vai ficar muito, muito, muito limitado à iluminação pública.
Eu queria, não sei se você sabe, eu tenho essa dúvida, vou fazer uma pergunta, pode ser uma saia justa, não sei, mas é sobre... A gente vai descobrir agora. A gente corta se for. Né? Não, eu queria só saber se você sabe o porquê que os semáforos, né, de São Paulo até hoje não são inteligentes. Não sei se você já se inteirou disso daí, tá a fundo nisso daí. Sabe que tiveram várias iniciativas da prefeitura e da própria CET, porque os semáforos estão sob responsabilidade da CET, né? E não avançaram. E não avançaram não por questão tecnológica, acho que não avançou por vontade política mesmo, né? Hoje, por exemplo, eu estava num cruzamento, ó, que é até interessante essa pergunta que você fez. Eu estava num cruzamento e aí um caminhão fechou o cruzamento. Aqui em Moema, fechou o cruzamento. Eu fiquei pensando, pô, se isso aqui fosse um sistema inteligente, primeiro, ele controla pelo volume de tráfego quanto tempo o semáforo fica aberto. Porque às vezes você fica parado lá e não tem ninguém passando. Não é inteligente, porque ele podia controlar tempo de abertura pelo volume de tráfego. Você bota sensores aqui, antes da chegada do semáforo, você sabe. Mais que isso, você pode ter um sensor depois do semáforo. Porque se o trânsito ficar retido aqui, o semáforo podia começar a alarmar, dizendo assim, ó, cuidado porque vai parar o trânsito, está parando o trânsito. Evita que os carros fechem cruzamento. Para mim, Poloni, é uma questão de política, vontade política, porque tecnologia para fazer tem. Quantos radares tem na cidade de São Paulo? Que é mais evoluído que radar, não é? Então eu acho que... Aí fica o recado pro prefeito, eleição ano que vem, tem que investir em radar inteligente, em semáforo inteligente, porque radar tá cheio de radar aí, mas e semáforo? Estão fazendo substituições de alguns aqui, na Zona Sul, espero que já sejam no conceito de semáforo inteligente, que deveria medir antes e depois, justamente para você ter a abertura correspondente ao volume de tráfego e evitar que a retenção na frente bloqueie o cruzamento. E não, Mas não um sensor de chuva para fazer ele desligar, né? Não. É que os nossos semáforos vêm já com sensor de chuva embutido. Na verdade, não é de chuva, é de umidade, porque ameaçou chover, ele já para de funcionar. Eu tô dentro do ecossistema de cidades inteligentes. Nesse programa que eu tô do Esfera de aceleração, é voltado para cidades inteligentes. Existem alguns conceitos e bastante coisa acontecendo dentro de cidades inteligentes que muitos nem tangibilizam, e isso para mim foi algo que abriu minha cabeça. Nem tangibilizam tecnologia, ou internet das coisas, ou inteligência artificial. São outros paradigmas sociais e ambientais de uma cidade que faz com que a cidade se torne um conceito de inteligente. Então, tem um projeto muito interessante de fazenda vertical para reduzir a logística dos caminhões, de ter que vir do agro pregar e tudo. Então, transforma um prédio numa plantação de leguminosas. E, assim, tem muito IoT lá dentro. Dos semáforos, quem teve a oportunidade de ver o último Fórum Brasileiro de Internet das Coisas, a USP está fazendo um teste com visão computacional. Isso é até uma coisa que eu preciso falar. O quanto que as câmeras estão sendo utilizadas como sensores de IoT, com visão computacional, né? Para inteligência artificial. E o semáforo, ele abre e fecha olhando o tráfego, e o de pedestre muda o tempo de abertura e fechamento, identificando se é um idoso, se é um cadeirante ou se é um homem sadio. Então, o tempo de abertura e fechamento do pedestre, o tempo de abertura é tudo feito com visão computacional. Está em teste na USP, está em teste no cruzamento da Dr. Arnaldo, na frente do cemitério da Consolação, ali, em cima, em frente ao Hospital das Clínicas, né? Então, tem coisas que estão acontecendo, mas o que o Silvio falou, e eu vou totalmente de encontro com você, é uma pena que esteja somente para telegestão de iluminação pública. Você sabe que tem algumas coisas que explicam isso, tá? Insegurança jurídica. O prefeito fica 4 anos, se ele for reeleito, ele pode ficar 8 anos. Os projetos normalmente de infraestrutura são mais longos.
Não quer repassar para o próximo, né? Você tem um risco aí de uma mudança de governo, fala, não quero esse projeto, não vou pagar. E aí você fez todo o CAPEX, você fez o investimento na infraestrutura. E aí? Então tem uma insegurança jurídica muito grande. Ah, entendi. Porque esse existe. ponto de vista. Esse é um ponto. Segundo ponto, e aí entra o nosso papel aqui. As prefeituras, as pequenas, vamos tirar as capitais. São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Vamos pegar as menores. Tem capacidade de fazer um projeto? Capacidade técnica de escrever um projeto de cidades inteligentes, aprovar um projeto desse que não seja questionado na justiça, ou buscar fonte de investimento num BID, porque existe dinheiro. Existe muito dinheiro de fundo perdido, às vezes de fundo perdido ou taxas muito competitivas para projetos dessa natureza. Agora, se eu não consigo fazer o projeto, e é comum as empresas, as prefeituras não terem essa competência, para uma cidade de 40 mil habitantes, será que ela tem um corpo técnico para escrever um projeto de cidades inteligentes, onde você tem iluminação pública, coleta de lixo A inteligente? parte de iluminação já é um desafio nisso Já daí. é um super desafio. Então, e é um negócio legal, porque vai economizar energia, vai melhorar a segurança, porque tem uma Mas questão o de segurança. prefeito lá conseguir escrever, Não chamar consegue. os assessores para escrever um projeto Não tem disso, essa competência. e captar o recurso, Não tem essa competência. investir e aí fiscalizar o que está. Não é simples. Esquece, não consegue. Então, aí quem entra nessa história? Nós entramos, porque a gente tem que ajudar. A história do Ikigai, estamos aqui para ajudar. Né? Ajudar como? Colocando à disposição competência técnica. E a tecnologia? Não se preocupe com a tecnologia é um meio, não é o fim, é um meio. A tecnologia que a gente vai usar vai ser a melhor para aquela aplicação, a melhor disponível. E aí eu acho que tem um espaço muito grande para se desenvolver cidades inteligentes, com desafios jurídicos que têm que ser endereçados, que é a questão da insegurança jurídica, né? Porque alguém tem que garantir isso daí. Tudo bem, se tem um BID por trás, fica mais fácil, né? Porque o BID vai trazer um dinheiro que você não vai pegar de um investidor privado. Convencer um investidor privado a botar dinheiro num projeto desse é muito mais difícil, por causa da insegurança jurídica. Agora, o BID só vai aprovar um projeto que ele esteja sólido. Sólido. E aí você precisa ter gente competente para desenhar um projeto sólido. Tem coisas fantásticas em cidades inteligentes que o IoT ajuda. Por exemplo, advertising. A gente falou de COSIP para remunerar a iluminação, certo? E advertising? Cara, eu posso ter painéis aqui, né, com propaganda remunerando o operador do sistema. Sim. E é uma fonte de receitas. Isso que a gente chama de receitas acessórias. Tem um termo em cidades inteligentes que é receitas acessórias, que não são as receitas oriundas ou do core da solução, mas que você pode trazer. Advertising é um ponto. Wi-Fi social. Você quer Wi-Fi social? Aqui na praça tem tal, mas você vai ter que ver uma propaganda de 15 segundos nesse videozinho. É um advertising, cara. Como o shopping center faz quando você pega uma internet, né, um Wi-Fi, tem lá um advertising, você pode fazer isso. A gente falou um pouquinho no começo, antes do nosso bate-papo, sobre os orelhões, os TPs. É verdade. Nova York fez um projeto super bacana. Nos Estados Unidos o modelo de gestão dos TPs é diferente, né? Nos Estados Unidos, cada prefeitura faz a gestão. Nova York faz a gestão dos seus telefones públicos. Então, o problema de telefone público é aqui em Nova York, é tudo igual. Ninguém usa, manutenção é horrível. Eles estão doidos para tirar isso daí, né? Isso. Aí a Qualcomm fez um concurso, né, para receber projetos. Cara, o que a gente faz com isso aqui? Um bolho, ninguém usa, tal, né? E aí veio um projeto super bacana, transformar um TP num totem. Esse totem tinha uma small cell, e em 5G faz todo sentido, porque para você entregar toda aquela qualidade que o 5G propõe, você precisa adensar a rede. E adensar a rede não é topo de prédio, é adensar a rede no mobiliário urbano. Você coloca um totem com uma small cell, Wi-Fi, um painel de advertising, display com advertising. Aí você vende esse espaço, você coloca lá um serviço de voz, de VoIP de graça. Você não vai nem pagar pela chamada, vai ser de graça porque é VoIP.
você já tem a internet chegando lá. E você pode botar lá um display pequeno para ele consultar, tipo um Google Maps, alguma coisa assim. Um painel grande na lateral com advertising, você vende esse espaço e você oferece Wi-Fi, que você pode botar advertising no Wi-Fi e alugar para a operadora para colocar small cell. Para qual operadora? Para todas que operem lá. Aqui no São Paulo você tem a TIM, você tem a Claro, você tem a Vivo. Você tá dando ideia de negócio pra galera. Né? Sim, sim. Esse é um negócio, é um projeto super bacana. Quantos telefones públicos tem hoje em São Paulo? Não sei. Na época que eu estava na Vivo, tinham mais de 150 mil, você acredita? Porque assim, tinha uma regra. Você tinha que ter um telefone por tantos habitantes ou um telefone a cada 300 metros. Isso acabou. Não tem um a cada 300 metros, a distância é maior, mas ainda tem muito telefone público. Se você transformar aquilo simplesmente num mobiliário urbano para colocar uma small cell de 5G, já tem dinheiro aí em cima da mesa. Porque as empresas de sharing estão usando os totens de postos de combustível, né? Porque é onde tem disponível para colocar lá uma small cell. Sim. Por que um orelhão não poderia ser bonito com um display passando de trás? Você pega os pontos de ônibus aqui em São Paulo, tem uma empresa que explora os pontos de ônibus, os relógios de rua. Cara, você já tem isso. Você não precisa nem criar. Ah, não, porque precisa criar uma lei. Não, já tem. Você tem Tá tudo disponível. telefone, você tem os relógios, você tem os pontos de ônibus. É uma questão, de novo, de vontade política. Deixar a cidade mais limpa, mais humana, mais funcional, que é o conceito de cidades inteligentes, né? Coleta de lixo inteligente, vaga de estacionamento, você saber se tem vaga, se não tem vaga. A iluminação pública, que é uma questão de segurança. Wi-Fi social. Tem um monte de coisa que dá para fazer. Eu vou agora tocar num assunto que os dois agora vão com certeza aí se degladiar, que é sobre indústria. Eu sei que o Murilo entende muito do tema de indústria e falando aí da vanguarda aí da indústria, queria saber aí do Murilo e a sua opinião, o que está crescendo na parte de indústria no momento, na parte de IoT? Eu ou você começar? Manda bala, por O favor. seguinte, indústria que usa água no seu processo produtivo. Muitas, né? Proteína animal, bebidas, alimentos em geral e até siderúrgicas, né? Porque usam Para refrigeração. para refrigeração. Normalmente essas empresas, elas têm outorgas. Elas não recebem água da concessionária porque o volume de água é grande. Então elas fazem captação. Quando você faz captação, você precisa ter uma outorga. O órgão público que administra águas, um DAI, por exemplo, alguma coisa assim, ele te dá uma outorga. A outorga, ela implica em volume e vazão. Depende do órgão, tem diferença. Então, assim, eu posso captar 10 metros cúbicos de água por hora. Não pode captar 10 metros cúbicos de água aleatório. Não, é por hora. Então, Senão você tem lá. Você pega e você quebra todo o ecossistema em volta, né? Exatamente. Então, você tem que fazer a coleta de água e aí você tem que medir isso em tempo real e mandar para o órgão essa informação. IoT. Você tem que ter lá um dispositivo que está medindo a água, a quantidade de água que está saindo. IoT. Então, você tem no seu processo produtivo uma medição na entrada. E você tem que ter uma medição na saída. Por quê? Porque você usa a água no processo e depois você descarta a água. Como? Tem que tratar a água, né? Porque se você usa a água no seu processo produtivo, a água vai sair do outro lado como? Contaminada. Você tem que tratar a água, medir a qualidade da água e descartar essa água. Então você tem nas duas pontas IoT funcionando. E plataforma. Uma camada de inteligência fazendo essa medição, garantindo a qualidade da água que eu capto, que também, dependendo do que eu uso, se eu uso a água para uma siderúrgica, para resfriar o torno, ok a água que sai. Né? Não ok a água que entra, não a água que sai. Mas se é um processo produtivo, uma indústria alimentícia, essa água tem que ser boa. Então eu tenho que também medir a qualidade da água. Então eu tenho que sensores aqui, turbidez, pH,
coliformes fecais, só coisas bonitas, né? Tratar essa água, usar no processo, tratar essa água, descartar. Então você tem aqui 4 pontos de interação, né, com esse processo. Um processo, que é a água, um insumo, você precisa ter todo esse controle. Estou te dando um exemplo. E aí tem um sem número de coisas aí que você faz com a IoT. Todos os sensores, iluminação, temperatura, vibração, por exemplo, a manutenção preditiva. Pela vibração do motor, você sabe que precisa dar manutenção. E aí a plataforma inteligente vai... Opa, o ruído está diferente. Vai ter que dar manutenção. Murilo quer falar de energia, né, Murilo? Não, eficiência energética, por exemplo, cara, tem uma série de coisas que você pode fazer. Porque, assim, hoje é difícil a gente esgotar a lista de possibilidades. E é possível que a gente hoje fale de forma bastante completa e amanhã descubra, pô, esqueci desse negócio. Ou surge uma necessidade nova que a gente nem tinha imaginado e que poderia, usando o IoT, né, resolver aquele problema. Eu vejo hoje a IoT assim, totalmente inserido na cadeia produtiva de qualquer indústria. Você vai falar de indústria, mas eu preciso falar do agro, uma coisinha do agro. Existe uma startup do agro que monitora o boi. O boi. Não sei se vocês já ouviram falar de uma startup chamada CalMed. Não é do brinco, é um colar. Colar, sim. Eu tava só brincando com o do brinco, que a gente já tem ele... uma história longa aqui com o Murilo. É o Bov Control, não era Bov Control? Bov Connect. Bov Connect. E essa da CalMed, é assim, é um colar que mede o índice de ruminância, a temperatura. E o Nelore aguenta ficar com esse colar aí? Cara... Acho que sim, meu. Acho que sim. Acho que sim. Não, mas não veio o caso, né? Acho que ele nunca reclamou. É pra gado leiteiro, né? Ah, Confinado, é isso. né? E aí é um dispositivo IoT conectado por uma plataforma inteligente. Então, assim, uma fazenda automatizada, ele sabe que a temperatura do boi, da vaca, né? Porque a leiteira da vaca tá alta. Ele mesmo manda um comando. Como é gado confinado, eles aumentam a rotação do ventilador, jogam água. Ou seja, é a vaca conectada. Caramba. É a vaca conectada. Existe uma fazenda no interior de São Paulo que deve ter acho que mais de 20 mil cabeças. São 20 mil vacas conectadas, cara. E qual é a diferença aí? Produz mais leite. Por quê? Porque você controla a temperatura dela. Se o índice de ruminância tá diferente, você sabe que ela está com algum problema. Você manda um veterinário. E a vaca a gente brinca, a vaca que liga o chuveiro, a vaca que liga o ar-condicionado, porque a vaca está conectada. E aí os sinais dela mandam um comando. Não vai ninguém, não, ela está com calor, vou lá ligar o ar. Cara, então é difícil a gente esgotar a lista de possibilidades. É muito difícil, muito difícil. Tem muita coisa, o que é bacana, né? O que é bacana. Eu vejo... Respondendo a sua pergunta, muito obrigado. Me senti convidado agora aqui, Rafa. Obrigado pela provocação. Eu vejo, como eu estou muito dentro da indústria, eu vejo o que está no jornal e eu vejo a realidade. A realidade, né? Então a gente olha indústrias grandes que fabricam volumes gigantescos de chocolate, que a gente acha que lá dentro tem altíssima tecnologia e o cara tá mexendo a massa com uma pá. Né? Então, assim, é braçal o trabalho. Tá assando usando lenha, usando gás, forno que a gente tem em casa. E a gente tem a visão de que a alta tecnologia está lá. Está em casos isolados. E como é que eu vejo a IoT nesse jogo da indústria 4.0 para a indústria 5.0? Que aí a gente já está juntando a inteligência humana com a inteligência artificial para dar o insight que a inteligência artificial sozinha não daria, que é a 5.0. Eu vejo o IoT como uma camada habilitadora, Silvio. Ele vai habilitar novas tecnologias, é o meio do caminho para a indústria dar o salto quântico de produtividade que ela precisa. Aí acho que a gente está falando de digital twin, a gente está falando de ambientes imersivos, a gente não está falando mais de uma plataforma. Você é o CEO de uma grande corporação, uma indústria alimentícia. Você não vai querer entrar num dashboard para ver dado, receber um relatório. Você vai pôr um óculos e você vai para um digital twin da tua fábrica.
Então ali você vai ter todos os dados coletados e isso vai ser para uma camada executiva ou no máximo alguém estrategicamente que cuide da parte técnica. Mas o IoT eu não vejo ele mais como o fim para a indústria, né? Realmente ele se tornou o meio, cara. É isso aí. O meio do caminho. É isso aí. E você tocou num ponto importante. Às vezes você imagina que a empresa usa sistemas, processos super complexos para produzir alguma coisa, depois você vê que é bem artesanal. É um exemplo da questão de cibersegurança, né? Muitas empresas não se preocupam com a segurança até sofrer um ataque. Ter os seus bancos de dados criptografados, o hacker pedir um resgate, né? E a empresa tem um problema sério reputacional e financeiro, né? Pô, parou a operação. É comum as empresas não se preocuparem com segurança. É comum. Quando as empresas se preocupam com segurança? Quando tem uma questão regulatória por trás. Por exemplo, os bancos, né? Ou agora a LGPD, né? Mas, tirando isso, é só na dor. Então, muitas empresas que poderiam melhorar os seus processos não estão muito preocupados. Agora, essa questão de quanto o IoT pode habilitar, né, novas funcionalidades e um ganho de eficiência, pegando esse conceito de 5.0, é fantástico. O exemplo do óculos que a Apple está lançando, que foi o exemplo que você deu. Pô, um executivo tem aquele, tem a fábrica. É a famosa realidade virtual aumentada ali em tempo real. Ele está monitorando a operação. Não vai ficar lendo dashboards. Não. A inteligência artificial vai resumir aquilo no que ele precisa saber em 3, 4 linhas, em 3, 4 indicadores, e ele vai saber. Tudo isso é possível porque tem lá na ponta, lá na fábrica, lá no chão de fábrica, dispositivos, sensores conectados, trazendo esse dado para uma plataforma inteligente, entregando para ele um negócio resumido. Nenhum executivo vai ler um relatório de 20 páginas de como é que está a operação. Esquece. O cara não tem tempo. Segundo, não tem saco. Terceiro, não vai entender uma porrada de coisa que está lá. Né? Então, alguém traz, o outro traduz, né? E entrega para o cara. É isso. E aí tem muita coisa de novo, né? Mas não é só... Se a gente pegar e olhar como é que era o IoT alguns anos atrás, eu não estou falando dos 23 anos atrás, lá do M2M. Não, alguns anos atrás é diferente da IoT hoje. Eu não vejo o IoT, o dispositivo conectado. O IoT tradicional, o que é? Um dispositivo conectado, com uma plataformazinha de um supervisório dizendo se ele está conectado, se está transmitindo dados. Isso não existe mais. É o dispositivo com a melhor tecnologia. Qual é? Não importa. A melhor. E uma plataforma inteligente interpretando os dados. Com IA generativa. É isso. Esse é o IoT. Qual é um nome para ele? IoT 5.0? Esse é o IoT 5.0. Esse é o novo IoT. Ninguém mais quer receber o dado. Vou fazer o que com o dado? Eu vou dar um exemplo de uma concessionária de água, uma das maiores concessionárias de saneamento do Brasil. Fez 2 projetos de medição inteligente. Medidor inteligente conectado, usando uma rede, né, uma tecnologia de conectividade, fazendo a medição para você não precisar mais do leiturista lá, evitar fraude, perda e tal. Ficaram frustrados. Por quê? Porque o medidor entregava o quê? Dados. Todo dia, dados. Eles não tinham capacidade de interpretar aquilo. Quem vai tratar esses dados? Não está interligado aos sistemas comerciais da empresa? Porra, cara, se eu tenho uma solução dessa na ponta, eu posso fazer planejamento, dimensionamento de rede, capacidade. Para onde a rede vai crescer? Vai crescer para leste, para oeste, para o norte, para o sul? Quanto vai crescer? Ou não preciso crescer porque está diminuindo a ocupação demográfica aqui? Planejamento de rede, isso vale para água, mas vale para energia. Foi frustrante porque eles tinham lá, em 2 bairros de São Paulo, eram 2 projetos, 100 mil pontos cada um, que é coisa pra caramba, né? Apesar dessa empresa ser muito grande, coisa pra caramba, mas não tinha quem tratasse os dados, porque eram dados, não eram informações. E mais, não tinha uma inteligência que já podia dar os insights. Vai para a área de planejamento, para evitar falta de água, para evitar danos na rede, porque a rede de águas ela tem uma inteligência por trás, que é a pressão e a vazão.
Então, no horário de pico, você tem que botar mais pressão na rede, porque senão você está no final da rede, não tem água no seu chuveiro, na tua torneira, sai aquela aguinha fraquinha, né? Ou não enche a caixa d'água. Então, no horário de pico, tem que ter mais pressão, a rede tem que ter mais pressão. À noite, se eu deixar a mesma pressão, o que acontece com a rede? Estoura. Não tem ninguém usando, estoura. Então, tem que ter inteligência. Como é que você tem inteligência? IoT na ponta. Medindo, né? O que sai de consumo versus o que você está jogando aqui. Tem que aumentar porque o consumo está aumentando. Então, isso aqui é um mundo de coisas que dá para fazer. Um mundo de coisas que é possível ser feito com o IoT. Mas o IoT 5.0. Será que a gente vai dar um nome para esse IoT? Que tem uma plataforma inteligente interpretando os dados e dando os insights de negócio. Dando não é para um executivo lá, peraí, ele me falou tudo isso aqui. Não. Ele executando, ele gerando a ação, né? Ele mexendo, no caso de uma rede de água, na pressão, na vazão, ele numa rede de energia elétrica fazendo a estabilização da rede, mandando dados para o planejamento para fazer dimensionamento de rede, ou seja, uma série de coisas. Modulando a operação, né? Exatamente. Eu quero mudar de setor agora, Silvio. Vamos lá. Eu quero ir para o setor de saúde. Eu sei que o Silvio tem bastante aí contato também com essa parte de governo, saúde, IoT para a saúde. A população está envelhecendo, né? O que o IoT pode auxiliar tanto na parte de wearables, ali para as pessoas de mais idade, e essa parte do setor de saúde mesmo, hospitais públicos, privados. O que o IoT está ajudando a gente nesse setor? Eu acho que tem aí diferentes respostas para essa pergunta tua. Eu lá atrás, muito lá atrás, quando eu estava na Vivo, eu tive a oportunidade de participar de uma iniciativa da Telefônica de criar uma vertical de saúde. Qual era a ideia? A ideia era monitoramento de crônicos. Por quê? Um paciente crônico, se você monitorar, fizer monitoramento preventivo dele, no conceito de monitoramento preventivo de uma planta industrial, você tem primeiro, você controla se ele está ficando fora dos parâmetros adequados de saúde, por exemplo, ele é diabético, ou ele é hipertenso, né? Você faz esse controle, você pode atuar quando ele está tendo um aumento da pressão sanguínea, né? Você atua e você resolve um problema. Você evita a internação. É muito mais barato você monitorar um crônico do que você deixar ele ir para o hospital. Muito mais barato. Por que esse projeto não avançou? A Telefônica até comprou uma empresa aqui no Brasil de plataforma de monitoramento. Por que não avançou? Porque os devices eram muito caros. Não existia smartphone, não existia smartwatch naquela época. Então você tinha que comprar dispositivos específicos. Todos os dispositivos eram grandes, todos eram importados e você tinha que homologar em 2 órgãos. Na Anatel, porque e no Inmetro. Tá? E o processo de homologação, para quem sabe o que é o Inmetro, não é fácil. A Anatel é até mais fácil que o Inmetro. O Inmetro é mais difícil. Anvisa não... Aí, dependendo do que é, porque você vai controlar. Uma balança, Anvisa não, mas o Inmetro, você precisa como ter um modo de comunicação, né? Mas, por exemplo, um cara para medir lá glicemia, isso aí tem que ter Anvisa no meio também, então acabam sendo 3. E aí os equipamentos eram muito caros, inviabilizou. Apesar de que todas as administradoras de saúde olhavam aquilo com bons olhos. Pô, cara, eu vou evitar a internação, vou reduzir, né? Então a tecnologia não estava pronta, não estava madura, era muito cara. Hoje eu vejo que esse problema foi resolvido, cara. Tá cheio de smartwatch no mercado, né? E de preço bem acessível, né? O que me causa um pouco de estranheza é por que as empresas, de forma explícita, de saúde, não fazem uso desses dados. Eu sou um cara bastante ativo. Eu vou na academia quase todos os dias. Eu corro e faço musculação quase todos os dias. Cara, fiz 59 anos agora, o meu plano de saúde deu um salto o plano saltou e eu pulei para trás. Falei, cara, mas eu sou um cara saudável. Olha o meu histórico, eu não fui internado. Não pode ser igual para todos, né? Pois é. E aí eu acho que tem uma tremenda de uma oportunidade, Polônio. Aí tem as fintechs, tem que ter um conceito de securitech aqui, porque eu acho que
existe muita coisa que pode ser feita. A tecnologia avançou bastante, tornou viável você monitorar todo mundo, porque os wearables são acessíveis. Você compra aí no e-commerce um smartwatch de R$200, né? R$200, você pode comprar o de 5, 6, de 10, mas não precisa. Você pode comprar um de R$200 que monitora tudo. Cardíaco, Tudo que você quer. E tem todos esses hábitos que o cara tem aí, o cara tem os aplicativos, podia colocar lá hábitos dele, quer dizer, tem uma série de coisas que poderiam ser feitas. E eu não vejo fazendo. Isso olhando do ponto de vista da saúde do indivíduo. Agora, como utilização pelo setor de saúde para monitoramento de infraestrutura, é o mesmo exemplo da indústria. Hospitais hoje têm os grandes hospitais têm um problema de perda de equipamento. Como assim perda de equipamento? Não é que perda que ele sumiu. Perda ele não sabe onde está. Por exemplo, um aparelho de ultrassonografia. Ele é volante, né? Você leva ele de um lado para o outro. Aí, cara, um hospital grande que nem um Sírio, um Einstein, saiu do terceiro andar, foi pro quinto andar, já era. Você não acha mais esse aparelho. Já não acha, por quê? Eu brinco até a colher, eu não sei onde está, na minha cozinha, que é 1 metro. Imagina o hospital. Imagina o hospital. Não É podia, mais ou menos isso, não né? podia estar tudo verdade. monitorado? Uma plataforma monitorando todos os dispositivos, e aí, inclusive, taxa de ocupação, disponibilidade, onde está. Os RF daria para fazer. Né? Não, é RFID, cara. Não precisa ir. De novo, ó, a tecnologia é transparente. Pode ser RFID, que é o mais baratinho de tudo. isso. Com os beacons lá, ó. Acabou. Não precisa de nada. Ah, porque o hospital não tem cobertura, mas ninguém falou de rede celular. Ninguém falou disso. É RFID. Mas daí é que eu acho que daí volta naquele ponto que a gente tocou no primeiro episódio, que também talvez as pessoas que estão lá também não conseguem tocar um projeto Não. para fazer isso daí. Você já viu? Você quer uma área que é avessa, uma profissão que é avessa à tecnologia? Área médica. Fala pro médico que tem. O cara dá pulo, não faz, não quer. O cara WhatsApp, não quer ter WhatsApp porque tem que responder. Fora do horário. Não quer. Então, é difícil. É difícil você convencer, mas tem uma tremenda oportunidade. E se você começar nessa pegada de falar de tecnologia, aí ferrou. Você tem que mostrar para o cara que você vai trazer para ele uma solução que vai melhorar a vida dele. É diferente, a gente está falando do médico, mas o cara que administra o hospital, ele tem essa preocupação. Pô, ele quer otimizar, maximizar o tempo de utilização dos equipamentos. Ele não quer, tá faltando, nós temos aqui um equipamento de ultrassom, cadê? Tem um exame e não acha o equipamento. Ninguém levou, ninguém botou isso no carro, no porta-mala do carro e levou embora. Não, tá lá. Onde ele tá? Não sei. E toalhas, cara, toalhas, saber quantas vezes a toalha foi para lavagem. Uma etiqueta RFID é barata, dá para saber. Então, assim, tem uma porrada de aplicação. E aí a toalha é coisa, eu tô falando básico, não tô falando nem de equipamento. Eu vou te trazer um ponto aqui adicional também, que é imaginar que você tenha num hospital, você na visão cliente, que você tenha certeza que aquele médico que vai te fazer, por exemplo, uma operação, ele passou por todos os checklists de higienização, de papapá, pum, porque ele foi controlado, não no feeling, mas ele foi controlado por, de fato, um dispositivo IoT. E você pagaria mais para você ter certeza que aquele médico que vai te operar, ele tem as competências e todos os equipamentos necessários ali com ele para fazer a sua operação, etc., ou não? Só estou deixando uma aspas nisso daí. O que não pode acontecer por aí afora, que na hora que o cara vai, tal coisa, não está aqui, vai buscar lá na sala, não está lá, faz com essa tesoura, sei lá, não entendo, mas talvez seria um caso de você, do paciente mesmo, você como cliente, você tem mais uma garantia de que você vai para alguma mesa cirúrgica com uma preocupação a menos, que é saber que passou por todos os itens de checklist, que aquilo ali vai ser bem executado. A minha percepção que sim, sabe por quê? Porque hoje os hospitais particulares, eles se empenham muito em atrair profissionais renomados. Pô, eu quero que esse médico, que é uma referência na área cardíaca, opere no meu hospital. Por quê? Porque este cara é reconhecido no mercado como uma referência, tá? E as pessoas vão nele. E vão
E se ele falar, eu opero no hospital A, vai no hospital A. Então existe essa preocupação. Se o hospital consegue entregar esse valor na cadeia, eu acho que tem um tremendo de uma oportunidade aí. E os hospitais investem muito em hotelaria hoje, né? Muito. Muito em hotelaria. Muito. Os hospitais são grandes hotéis. Muito em hotelaria. Então eu acho que tem uma oportunidade. E aí você ter pontos de controle em todo o processo, né? Etapa a etapa, garantir que ele cumpriu aquilo, que quando vai para a sala de cirurgia, todos os itens para aquela cirurgia estão disponíveis, você tem a segurança, que é o profissional, é a infraestrutura, todos os processos estão rastreados, eu acho que tem um E tremendo só com a valor. IoT para fazer tudo isso, né? Sim. Uma plataforma tá gerenciando e controlando para no final de tudo dar uma setinha É isso aí. verde ali pro, né? Ó, seguiu tudo. Setinha verde. Agora, se deu um problema, não é muito mais fácil você justificar que deu problema, mas a setinha estava verde? Do que começar, não, porque não aconteceu, mas eu estava, não É estava. o no compliance, né? É, O Silvio falou uma coisa que eu passei na pele. O médico é avesso à tecnologia. Cara, eu fiquei tão decepcionado quando eu fui para a área da saúde e eu me deparei com essa realidade triste e dura. Assim, ia falar de IoT para médico, mandava o material, tava lá IoT. Aí eles perguntavam, mas o que tem a ver intubação ortotraqueal? IoT para ele é uma sigla de intubação ortotraqueal. Dependendo do médico, era Instituto de Ortopedia e Traumatologia. E eles até eu consegui explicar O que é? era a tecnologia, cara. Eu tenho a felicidade de conhecer o cara que desenvolveu o prontuário eletrônico. Olha só que legal, vocês já ouviram falar do prontuário eletrônico, Já. né? Do SUS. Cara, imagina você vai num hospital, tem lá o seu prontuário. Você vai no hospital na Bahia, seu prontuário tá lá. O médico que te atender lá vai ter todo o seu histórico de medicamento, de vida, de tudo, de exames que você já fez. Então, é como se fosse um sistema unificado, integrado à rede social do paciente, né? O sistema existe, o sistema é validado e os médicos têm resistência de fazer o prontuário eletrônico, cara. Eles fazem anotação no sistema do hospital, mas não fazem no sistema do SUS. E aí você fica com gap, né, de informação. Que é aquele é o aplicativo que quando você entra, depois você consegue ver as coisas no aplicativo do SUS ali. Eu tô confundindo. Esse é outro. Esse é outro. Esse é outro aplicativo. Esse é dos médicos mesmo. Ah, entendi. Então lá vai estar, se um dia o cara passou, quebrou a perna, que remédio ele tomou, quanto tempo ele ficou na UTI, se ele não ficou, que hospital ele passou, quem foi o médico que atendeu, tem tudo lá. E os médicos, eles resistem. Ah, e faz todo sentido você ter esse controle, porque você pode passar por qualquer médico, mas no SUS, né, você não vai pegar sempre o mesmo médico. Então, você ter o histórico do paciente é fantástico, mas realmente eles são muito resistentes à tecnologia. E a indústria farmacêutica por trás precisa desses dados, né? Não, tem um O tremendo governo é muito. tremendo valor. Qualquer coisinha que você mexe, que você diminua qualquer ato para que as pessoas vão até. Melhora o processo, Não, né? até cadeia de suprimentos, né? Porque eu não sou um crônico, que eu tomo um medicamento contínuo. Pô, só saber. E mudei de São Paulo, é um medicamento super específico. Saí de São Paulo e fui para Salvador. Mudei. Não é importante saber que agora eu estou em outra cidade e que eu tomo aquele medicamento contínuo? Porque vai ter que ter aquele medicamento, eu vou ter que buscar lá na farmácia. Sim, Até para fazer esse planejamento. Lembra do planejamento da expansão da rede? sim. É a mesma coisa, só que no caso aqui não é expansão da rede de energia nem de água, é Saúde. medicamento, saúde, saúde. O que você não mede, não gerencia. Não O que pode você não ser monitora, você não gerencia. Então, Ó. a tecnologia hoje está aí para a gente poder tirar o máximo valor dela. Sem né? dúvida. Agora, as pessoas não podem ser resistentes, né? Então. Tem a questão que você perguntou, Poloni, por que os semáforos de São Paulo não são inteligência? Vontade política. Não é por nada, não é porque não tem tecnologia, não. Por que o hospital, por que os caras não usam? Porque não quer usar. É o pilar de pessoas, né? A tecnologia está aí, está disponível, é viável e pessoas. Como de costume, nos nossos episódios a gente dá um café Pô, cara, gourmet, que é o nosso adoro. café Retigrão, nosso parceiro, um café gourmet de excelente qualidade. Obrigado. Então, quem quiser adquirir, entrar no
no site, no caféredgrão.com.br ou no iotgocast.com.br, que também tem o café. Legal. Então, é o Polônia, nosso obrigado. parceiro Obrigado, aí. cara. Eu adoro café. Só não vou tomar hoje, que senão eu não durmo, né? E amanhã tem que acordar cedo para correr. Amanhã é dia de correr. Então, Boa. vou acordar às 5h15 amanhã. E aí eu queria fazer uma pergunta para você sobre o seu negócio. Como que é, o que que é o Hub de Negócios que você... Queria que Boa. você falasse um pouquinho disso daí. Posso emendar a tua pergunta? Eu ia te perguntar no episódio anterior, ia perguntar no começo desse episódio e eu queria deixar pro final e foi muito bom. Aproveitando essa pergunta dele, você dá consultoria também? Dô. O que é o Hub de Negócio? O Hub de Negócio nada mais é do que uma iniciativa. Não dá para falar que é uma empresa, não, é uma iniciativa. É uma iniciativa que visa ajudar as empresas, naquele conceito que eu falei no começo do Ikigai, né, que era muito voltado para as pessoas, mas é a mesma coisa, assim, como é que eu posso ajudar uma empresa a sair do outro lado num projeto? Pô, eu tenho uns dilemas aqui tecnológicos, eu não sei que tecnologia eu vou adotar. Não se preocupa com isso. Qual é o desafio? Né? Qual é o desafio que está sobre a mesa? Eu te ajudo a buscar a melhor solução. Então, por exemplo, o mercado de energia está num processo avançado de abertura, né? Então, você tem o mercado livre, você tem geração distribuída. O mercado de energia, ele é o mercado de telecomunicações antes da portabilidade. Antes você não podia trocar de operadora, a menos que você estivesse disposto a perder teu número de celular. Quando veio a portabilidade, falou, agora eu vou trocar porque eu posso levar meu número. Mercado de energia é isso aí. Daqui a uns anos você vai escolher a sua distribuidora de energia. Você vai escolher quem você quer comprar. De quem você quer comprar energia. Esses caras precisam começar a estruturar time comercial, se preocupar com churn, com matriz de ofertas. Então, transporta esse conhecimento do setor de telecomunicações para o setor de energia. Então, o Hub de Negócios é usar esse conhecimento, essa experiência, para ajudar essas empresas. Então, hoje eu estou numa empresa de cibersegurança como conselheiro, numa consultoria de headhunter como conselheiro, como industry advisor na área de telecomunicações e IoT. Que legal. Eu estou fazendo um trabalho para a Ativa Soluções, que é uma empresa de IoT do sul de Minas. Né? É isso que tem um contrato lá com a Vivo, né? com a Tech. Tem umas soluções cabulosas. Muito Então, legal. cara, assim, é isso que é o Hub de Negócios. É uma iniciativa. A Ativa podia vir aqui, né? Podia, cara. Eu gosto muito das soluções da Ativa. Eles Podemos- têm uns equipamentos grandes, né? Legal, a gente Bem pode legal. convidar, se vocês quiserem, o Edson, que é o fundador. Acho legal trazer o Edson, né? Porque ele incubou a empresa no Inatel e ele foi o cara que idealizou. Hoje ele está fora da operação, ele está como chairman, né? Mas ele continua ativo. Ele estava na China até semana retrasada, foi olhar lá a China, tal, o que estão produzindo. E é um cara legal porque ele pode contar muito da história dele. É legal porque a história da Ativa se confunde com a história da Telesp. Ele começou com a ideia de montar uma empresa para fabricar hardware para monitoramento, porque o pai dele foi técnico na Telesp, tinha que sair para atender um chamado, chegava lá, não tinha problema. Pô, isso, se a gente monitorasse essa rede, não ia ter que chamada improdutiva, né? Visita improdutiva. Foi assim que nasceu. E quem quer entrar em contato com você, as empresas que querem entrar em contato com você, pode te procurar no LinkedIn, como que faz? Eu estou no LinkedIn, né? Perfeito. Silvio Antunes. Vai estar aqui também na nossa... Vai estar aqui na descrição. Vai tá na descrição. Pode me procurar, eu maior prazer de ajudar as pessoas, as empresas, né? Obviamente, se eu não tenho a competência, o cara fala assim, eu quero fazer um projeto aqui, eu quero um cara com viés financeiro, fazer um projeto para um setor farmacêutico, não entendo nada de setor farmacêutico, vou agradecer. Se eu puder indicar alguém ajudar, eu vou ajudar. Né? Agora, se for da minha área de competência, né? Que eu tenho experiência e que eu goste, que eu veja que eu posso ajudar, com o maior prazer. Então, assim, estruturar um time de vendas, né? Para vender, cara, ajudar uma pessoa do setor do agro, também a gente ajuda, não tem problema nenhum. Né? Esse é o meu propósito com o Hub de Negócio. Porque
era muito comum você ouvir as pessoas falando, pô, eu tô com um problema aqui, com uma dificuldade, com um desafio, e aí, o que que eu faço, né? Como eu faço? Falei, peraí, deixa eu montar essa iniciativa e me colocar à disposição. E é incrível, todo dia aparece alguém, todo dia, forma de falar, né? Maneira de falar. Mas sempre está aparecendo alguém pedindo uma orientação, uma informação. Isso pode gerar um negócio, pode gerar só um network, né? Uma amizade de mercado, Uma amizade, né? cara, é super válido, porque talvez um contato inicial não dê nada, mas lá na frente pode acontecer alguma coisa, falar, pô, a gente falou uma vez, a gente teve esse contato e gera negócio. Hoje mesmo eu indiquei um cara do agro, de uma cooperativa da Cochupé, o cara trabalha na Cochupé, está fazendo o curso de conselheiro comigo, né? Indiquei ele para uma empresa que está buscando um conselheiro que seja do agro. Indiquei ele. Vai dar? Ele vai passar no processo? Não sei. Me perguntaram se eu conhecia alguém. Falei, tem um cara na minha sala que está fazendo tal, é dessa área, trabalha 40 anos no agro, em cooperativa, conhece, indiquei ele. Então, tem coisas que você monetiza rápido, tem coisas que você não monetiza na hora, pode monetizar depois, e tem coisas que você não vai monetizar. Mas vai ficar naquele assim, pô, ajudei a pessoa. E você dá palestra também. Cara, adoro falar. Adoro falar. Eu dou palestra também. Você dá palestra mais para a parte de empresas. É. Como que é? Assim, se precisar falar sobre... Fazer isso que a gente fez aqui para uma plateia. Né, Montar um painel. monta um painel, vai falar um pouco do setor. E a gente falou de IoT, mas poderia falar de outras coisas. Eu fui vice-presidente na Vivo. E eu tive a oportunidade de pegar um período de consolidação da operação fixa e móvel. Então, eu atendi diversos setores, grandes empresas. Então, tem muita história para contar. E isso é importante porque você passa por situações, às vezes, complicadas, e você traz essa referência. Ó, nessa situação que você está me contando aqui, eu fiz isso. E você pode contar isso numa palestra, compartilhar. Né? Muito bom. Porque eu gostaria de ter tido a oportunidade, muitas vezes, quando eu tive que enfrentar um problema desconhecido para mim, a gente todo dia tem uma coisa que fala, cara, isso aqui nunca aconteceu. Eu ligo o que eu pro faço? Murilo. Não é? E aí, pô, você conhecer alguém que passou por aquilo e ela está te ajudando, compartilhando, é ótimo. É ótimo. É ótimo. Eu tenho uma frustração na vida, cara. Eu não consegui dar aula. Eu gostaria de dar aula, porque é a mesma coisa de palestra. Tem um monte de gente do outro lado, ávido por aprender, você do lado de cá querendo compartilhar, e a troca é importante. Aquela historinha, não sei se vocês já ouviram a história, 2 homens se cruzam na estrada. O de cá tem uma história, o que está vindo para cá, o que está indo tem uma história, e o que está voltando tem outra história. Os dois se encontram, conversam e trocam as histórias. Os dois saem com 2 histórias. Então, assim, experiência é algo que você, quando divide, você não divide. Né? Soma, né? Você soma. É isso. Então, quando você está dando aula, a minha percepção é que você aprende tanto quanto as pessoas que estão lá com você. Pô, você está num grupo grande e as pessoas estão compartilhando. A aula não é um monólogo, né? Não deveria ser um monólogo. Sim. Uma palestra não deveria ser um monólogo. Você deveria uma troca. Numa troca você vai aprender, cara. Com certeza. Isso eu acho legal. A história, de novo, a história do Ikigai. É propósito. É propósito. Né? Eu queria puxar um tema antes de nós encerrarmos sobre ética no IoT. O que você tem a falar? Acho que essa palavra é uma palavra que eu levo muito, que é ética no trabalho, as coisas. Tá afiado hoje, hein, cara? Muito bom. E a ética no IoT? Como que você vê isso daí? Tem limite? Uma pessoa está fazendo uma coisa, você passa o limite daquela pessoa? Como que você vê daquela empresa, né? Não pessoa, falando de empresa. Empresa que vende PowerPoint, falando que tem produto e não tem. É mais ou menos isso daí, sabe? Tem ética de você fazer um PowerPoint, falar que você tem, a outra empresa lá comprar, você ficar enrolando 5 anos para tentar fazer, que a gente já viu isso daí. Passamos por isso. Cara,
Eu acho que tem pessoas que mentem de forma deliberada e tem gente que realmente acredita que tem. É verdade, esse é um O resultado no final é o mesmo, né? O cara falou para você que tinha solução e não entregou. Mas eu tenho. Ele Mas não acredita. tem. Mas não tem. Então, eu acho que esse negócio de ética, né, é super importante, né? Super importante. E vai do caráter da pessoa, né? Vai do caráter da pessoa. Às vezes a pessoa se empolga, estou num projeto aqui, uma oportunidade de ouro para dar vida para minha empresa. O cara está me pedindo isso, eu não tenho, mas eu tenho certeza que eu consigo botar de pé isso aqui. E aí? Você tocou no grande ponto. É isso daí mesmo. E aí, Polônio, o que acontece? Você, no afã de fazer algo que você disse que... de entregar algo que você disse que tem e não entrega, você acaba se queimando, né? E o mercado, ele é imperdoável, né, cara? Ele não perdoa. É muito fácil perder credibilidade, muito difícil construir, mais ainda reconstruir quando você perde. Então, se eu puder deixar aqui uma recomendação, pensem bem antes de prometer algo que vocês não têm capacidade de entregar. Sejam transparentes. É muito melhor ser transparente, falar que não tem, mas que entende que consegue entregar, ou fasear a entrega, né? Porque às vezes a foto final você não tem, o filme completo você não tem, mas a foto inicial você tem, e você pode construir um pacto com quem está te contratando, que espera, né, ou que aceita você fazer a entrega em fase. Só que você tem que ser responsável e ser honesto em realmente entregar aquilo, né? Agora, o que não dá é prometer algo que você não tem e sabe lá se vai conseguir entregar no final, porque você está frustrando uma pessoa e às vezes aquela solução pode ser crucial para uma operação. A pessoa pode perder o emprego porque comprou de você uma solução que você não tem. Perfeito. Era comum a gente ouvir, né? Eu ouvi muito isso. Por que você contratou esta consultoria para aquele projeto e não contratou esta? Não, porque esta consultoria é uma Big Four. Se der um problema, dá uma M, cara, contratei uma Big Four. Agora imagina se eu contratei uma consultoria qualquer e deu uma M. Eu perco o emprego. Brigam e Eu perco o emprego. Eu perco o emprego. Perfeito. É uma sacanagem, né? Porque uma Big Four pode cometer o erro que ela quiser e uma pequena não pode. Porque o cara está se protegendo. Então, tenham ética, porque se você faz isso, você pode botar em risco, inclusive, o emprego de quem está te contratando. Quem confiou em você. Então, não façam isso. E o mercado não perdoa. Você se queimou, difícil reconquistar. Murilo, Mas acabamos mais um. Eu ficaria aqui mais uma hora, mas é o Júlio cata nós aqui. Mas, Silvio, obrigado pela aula, de verdade. Eu agradeço. Você que está em casa, que quer fazer uma consultoria, você tem uma empresa, não sabe como implantar IoT, não sabe que tecnologia usar, ou se de repente até você tem um problema e você nem sabe que você tem esse problema, os links para você entrar em contato com o Silvio vai estar aqui embaixo. Você já entendeu qual que é o nível do profissional que a gente trouxe na mesa aqui. Eu tô com vontade de fazer consultoria agora para minha empresa com ele, de verdade. Mais uma vez, Poloni, obrigado, meu brother. valeu, Murilão, obrigado. Obrigadão, Rafa. Obrigadão. Valeu, Rafa, Júlio, obrigado. Júlio, André, o Guido, que ajuda tanta gente. Silvião, brigadão. Eu que agradeço, Quer deixar galera. mais algum recado pra galera? Pessoal, eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Os contatos estão aí, me procurem. Se eu não tiver capacidade, eu vou falar que eu não tenho. Mas eu também vou falar assim, ó, eu não conheço, eu não tenho esse conhecimento, mas com certeza eu conheço alguém que ao menos conhece alguém que pode ajudar. E se eu puder ajudar, eu vou ajudar. O que eu não vou fazer é prometer algo que eu não consigo entregar. Mas eu estou sempre à disposição para conversar, para ajudar quem quiser ser ajudado. Show de bola. Tá bom? Obrigado, Obrigadão, pessoal. Silvio. Muito obrigado, viu? Obrigado você. E eu acho que o nome que eu vou colocar nesse episódio aqui vai ser Ética na Internet das Coisas 5.0.
Boa. Boa. Que a gente tocou em conceitos aqui e pontos muito importantes para a tecnologia. Foi uma aula para a gente, imagino que tenha sido para você também que está em casa, que está assistindo a gente no ônibus, que está assistindo a gente no trabalho. Deixa seu like, não esquece de deixar o like. Eu não pedi lá no começo, mas eu vou deixar o ícone, enfim, eu vou dar um jeito. Mas deixa aqui o seu like, por favor, para mostrar para a plataforma que todo mundo gosta, que todo mundo que gosta desse assunto tem acesso a esse tipo de informação também, igualzinho você está tendo. Então, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu tenho que ficar repetindo isso porque vocês esquecem. A gente tem uma alta visualização aí, 4 ou 5 mil pessoas que assistem, né, o nosso vídeo, e a gente não tem essa quantidade de inscritos ainda. Então não esquece de entrar lá e se inscrever, ativar as notificações para você não perder nada. Mais uma vez, todos os links estão aqui embaixo. Acessa o nosso site, iotgocast.com.br, baixa o material para você ficar por dentro de todos os termos que a gente usa aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Silvão, obrigado, muito bem-vindo aqui. Valeu. E até o Valeu, próximo. obrigado. Valeu. Valeu, tchau, tchau.